Ei, você gosta de Pokémon? Se a resposta for sim, provavelmente você já deve ter se deparado com o tal de desafio Nuzlocke. Esse é um desafio onde você coloca algumas condições especiais na sua run de Pokémon, que transforma a experiência normal e tranquila de Pokémon em algo mais desafiador. E até um pouco sádico às vezes. Claro que o desafio Nuzlocke não foi a única forma que os jogadores de Pokémon arranjaram para se desafiar. Mas no meio de tantos outros desafios, por que esse em específico ficou tão conhecido? Bem, eu sou o Six, e hoje eu quero falar um pouco sobre o porquê dos Nuzlocke serem tão populares. Enfim, você provavelmente já sabe disso, mas resumindo, Pokémon é uma série de jogos de RPG tradicional, onde você captura um monte de bichinhos para forçar eles a lutarem uns contra os outros pelos seus objetivos egoístas. O objetivo principal em todos os jogos é derrotar os 6 líderes de ginásio da região para ter o direito de desafiar a elite dos 4, e assim conseguir o título de campeão. E você provavelmente já sabia de tudo isso, mas o que talvez muita gente não saiba é o que é o tal do desafio Nuzlocke que eu tenho falado desde o começo. E bom, resumindo, é um conjunto de regras com o principal objetivo de dificultar mais os jogos. Sendo que as duas principais regras são: primeiro, você só pode pegar o primeiro Pokémon em cada área. Se ele fugir ou morrer, também conta, você só pode pegar o primeiro. E segundo, se Pokémon cair em batalha, pelo motivo que seja, acabou. Você não pode mais usar ele. Ele essencialmente morreu. Algumas pessoas ainda usam algumas regras extras, como a regra de não usar item em batalhas, ou que você tem que nomear todos os seus pokémons para criar um laço mais forte entre você e seu pokémon. Pouco sádico. Mas no mais é isso. Tudo bem, tudo isso é muito interessante, mas quem foi o primeiro psicopata que criou isso? Aonde que começou essa história de Nuzlocke? Aparentemente, o primeiro que começou com tudo isso foi um tal de Nick Franco. Ele criou o desafio para uma série de quadrinhos que ele postava na internet, onde ele jogava Pokémon Ruby com essas regras modificadas. Na época, o nome do desafio nem era Nuzlocke ainda. O Nick chamava esses quadrinhos de Pokémon Hard Mode. O nome Nuzlocke, na verdade, veio de uma piada que ele fez nos quadrinhos, onde ele desenhou o Nuzleaf dele como o personagem John Locke de Lost. Ou seja, Nuzlocke. Enfim, falei sobre os jogos, sobre o criador do desafio, mas por que um desafio criado por um desenhista aleatório teve tanto destaque e popularidade assim? Bom, para começar, é muito comum você ouvir de alguns fãs de Pokémon que o jogo ficou muito simples com o passar dos anos. A dificuldade caiu demais. Por isso, pode-se dizer que algo que atrai muita gente dos Nuzlocke é a dificuldade e o desafio que ele proporciona. Não ter a possibilidade de controlar os Pokémons que você captura, além de criar times estranhos, que você provavelmente não ia usar se não fosse as regras, também te impede de ir atrás de Pokémons mais raros e fortes. Como o Abra, por exemplo, que é um Pokémon super forte e raro. Usando essas regras, mesmo que você consiga achar um, é bem provável que você consiga capturar ele. Por isso, é bem raro você ver um Abra em algum Nuzlocke por aí. Sim, os Nuzlocke são bem difíceis. Esse hard mode não é por acaso não. Mas mesmo que a dificuldade seja grande parte da graça dos Nuzlocke, ainda existe algo a mais. Existe um motivo maior para atrair tanta gente. No Pokémon Hard Mode original, tem duas coisas que são muito presentes. O jeito que as coisas parecem desafiadoras e o drama da morte dos Pokémons do protagonista. Os Pokémons são cheios de personalidade e você não demora muito tempo para se apegar a esses pixels aqui. Principalmente porque você sabe que eles não vão ter uma segunda chance. É meio que um loop, você fica mais próximo deles porque você sabe que eventualmente eles podem acabar morrendo. É até meio sádico, mas fica até pior. Porque, como eu disse, depois de algum tempo as pessoas começaram a aderir a uma regra extra, onde você tem que nomear todos os Pokémons que você encontrar. E isso acaba deixando tudo até que pior, porque você acaba criando um vínculo maior com eles. O nome faz com que eles deixem de ser só Pokémons aleatórios para se tornar os seus Pokémons. Por exemplo, esse aqui não é mais só um Piplup aleatório. Esse aqui é o Cadu. Eu sinto tanta falta dele. Sim, no final das contas, o sofrimento faz boa parte do porquê de esse desafio ser tão popular. Mas se existe algo que as pessoas gostam mais do que se torturar de graça, é ver outras pessoas passando pelo mesmo sofrimento que elas. Então, os streamers e youtubers tiraram um bom proveito desse desafio. Na verdade, o que você mais acha pela internet são pessoas dividindo suas experiências com o desafio. Sofrer sozinho é bem triste, mas quando você divide essa experiência com outras pessoas, a tristeza e o luto, entre aspas, pode até virar piada entre a comunidade. Pô, dividir esses sentimentos
faz com que a experiência de Nuzlocke seja completamente diferente. As personalidades, sentimentos e expectativas sobre os Pokémons não são só sentidos por uma pessoa, e sim por uma grande comunidade. O foda é que as perdas também são. Mas enfim, os Nuzlockes têm esse poder estranho de fazer as pessoas sentirem essas coisas, essa ligação, tanto com seus Pokémons quanto umas com as outras. É muito ruim quando aquele Pokémon que você colocou tanto esforço e treinou com tanta vontade e acaba morrendo em uma batalha importante. Mas também é muito bom quando você se planeja para enfrentar um ginásio com seus bichinhos e acaba com ele sem nenhuma perda. Todos os jogos de Pokémon têm suas narrativas próprias, mas eu sinto que esses acontecimentos e experiências únicos que acontecem em cada run de um Nuzlocke criam algo novo e único. Na verdade, eles criam histórias. Seus Pokémon, suas perdas, tudo que você experiencia faz parte de uma jornada única, onde você é o protagonista que vivencia tudo, em primeira pessoa, e onde suas escolhas realmente fazem a diferença. Não como um caminho que você pode escolher entre vários que já são pré-determinados, e sim uma história única de verdade. Uma história que só pôde existir porque você criou ela, mas não no sentido de escrever também. É algo muito mais vivido. Na verdade, esse é um tipo de sensação meio novo pra mim. Fazer o player se sentir realmente parte do jogo é um feito bem raro, na verdade. Eu consigo me lembrar de mais poucos jogos que já me fizeram me sentir assim. E na verdade, parando pra pensar, é meio estranho que um desafio em um jogo de Pokémon faça eu pensar em algo profundo assim. Mas enfim, eu só acho engraçado o jeito que esse joguinho faz as pessoas sentirem tantas coisas assim. Parando pra pensar, é meio bizarro o fato de que o YouTube tá tão cheio dessas histórias. Todas elas devem ter tantos sentimentos juntos. E pensar que tudo isso só é possível graças à ideia de um cara que tava fazendo uns quadrinhos na internet. Isso sim é bizarro. Mas enfim, a gente vai chegando no final de mais um vídeo. E eu só queria dividir mesmo essa brisa que eu tive com vocês. Eu provavelmente devo estar viajando muito nesse vídeo, mas eu realmente curto fazer esse tipo de vídeo que só vem na cabeça e eu vou falando, escrevendo. E eu também tava jogando bastante Pokémon, não só Nuzlocke, então eu achei que seria legal fazer algo relacionado. E eu nunca sei o que dizer nesses finais de vídeo assim. Mas sei lá, mano, se você gostou de mim, eu gosto de Pokémon, dá um like aí no vídeo e considera aí se inscrever no canal. Eu vou tentar postar mais coisas desse tipo, não só relacionadas a Pokémon também, como a outras coisas. Mas eu acho que no mais é isso. Então, nos vemos por aí.